Aleluia. Nosso Deus nunca falhou, Ele nunca falhará, porque Ele é fiel. Amém? Boa noite, queridos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio com a sua família. Que bom que você veio até a casa do Pai para ter um encontro com o Senhor Jesus. E nós estamos nessa série. Hoje nós estamos encerrando a nossa série, a nossa série Dependência. E nós começamos essa série com algo no nosso coração, algo que Deus trouxe ao nosso coração, para nos mostrar o quão dependentes nós somos do Senhor. Quão dependentes nós precisamos colocar a nossa vida, reconhecer essa dependência dEle na nossa vida. Dependência da graça e da misericórdia do Senhor, que foi a primeira palavra que foi pregada aqui nessa série, que a pastora pregou. Nós dependemos dessa graça, desse favor imerecido de Deus dado a nós. Nós precisamos da graça do Senhor. E a graça de Deus, ela não é exclusiva. A graça de Deus, ela é inclusiva. A palavra de Deus diz que a graça se mostrou salvadora a todos os homens. Então a graça de Deus é inclusiva. Ela não exclui alguém, porque o apóstolo Pedro fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então a graça, ela é inclusiva. Nós também falamos na segunda palavra sobre o perdão. Mateus pregou aqui sobre o perdão, sobre a dependência do perdão. Nós como cristãos, principalmente, todo aquele que pratica o cristianismo, todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que diz que é cristão, ele precisa praticar o perdão, porque foi por causa do perdão que eu e você estamos aqui hoje. Foi o perdão de Deus liberado sobre a nossa vida. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar e Ele diz para que a gente ore dessa forma: Pai, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas ou as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Então há uma condição no perdão para eu ser perdoado. É assim como eu perdoo que eu estou orando. Quando você ora o Pai Nosso, você está colocando essa condição. Você está dizendo: Deus, eu quero ser perdoado da mesma maneira que eu perdoo. Você é um bom perdoador? E aí a terceira palavra que foi na semana passada, que a Bruna pregou, foi dependência da palavra. A palavra de Deus, querido, ela é direcionamento para nós. A palavra escrita, essa palavra que foi inspirada por Deus, ela é direcionamento. Ela é o nosso manual de vida, mas há também outras formas de nós ouvirmos a palavra de Deus, através do nosso relacionamento com Ele, da nossa vida com Ele, do nosso momento de intimidade com Deus. Ele fala as nossas vidas, Ele fala o nosso coração, e através de pessoas, Ele também fala. Então, nós somos dependentes da palavra. E nessa noite nós vamos falar sobre essa outra dependência, que é a dependência da presença. Diga comigo: dependência da presença. Quero ler o nosso texto base que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Feche teus olhos por um instante. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus. Já tivemos hoje pela manhã um culto tão abençoado, Deus, na Tua presença, Pai. E eu sei que o Senhor está aqui para fazer, ó Deus, continuar fazendo aquilo que o Senhor começou, ó Deus, na vida, Senhor, dos Teus filhos, na vida, Senhor, da Tua igreja. E eu creio, Deus, que algo grande, algo maravilhoso, algo poderoso o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Eu creio, Deus, que o Teu poder já tem se manifestado aqui, Senhor, e pessoas que entraram aqui nessa noite, ó Deus, enfermas, ó Deus, já receberam a cura do Senhor, ó Deus. Pessoas que entraram aqui, Deus, preocupadas, ó Deus, estão agora sentindo a paz que excede todo entendimento. Deus, e que nesse momento a Tua palavra possa entrar, ó Deus, e trazer refrigério, Deus, possa afundar dentro de nós e gerar vida, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, querido, fala justamente sobre isso. Sobre não depender de nós mesmos. Ele diz que a gente deve confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos
é ser dependentes do Senhor, é reconhecer a nossa dependência no Senhor. Nós temos falado nessa série que lá no começo, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou a humanidade, e Deus criou os animais e as plantas, criou todo mundo. Lá no começo, Satanás, que queria uma vida independente, ele tentou plantar isso no coração do homem, no coração da mulher, e foi lá e mentiu para Eva, falou com Eva e falou: olha, se você comer do fruto que Deus falou que não é para você comer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, a promessa dele era: se você comer desse fruto, você não vai precisar mais de Deus, você não vai ser uma marionete de Deus, você vai fazer o que você bem entender, porque agora você é igual a Deus, você será independente. E aí então a Eva come e dá para o Adão também come daquele fruto, e eles então desobedecem a Deus. Só que o que o inimigo não contava, o que o diabo não contava, era que através dessa desobediência, o homem se tornaria mais dependente de Deus ainda, mais dependente do perdão de Deus, mais dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Foi isso que aconteceu. O homem é totalmente dependente de Deus. Ele depende completamente do Senhor, embora algumas pessoas ainda não compreendam isso. Mas ele é totalmente dependente de Deus. Nós precisamos então reconhecer o Senhor, reconhecer a nossa dependência nele. Saber que nós precisamos dele para todas as coisas. E depender da presença, queridos, é o que mais nós precisamos. Você pode ter uma palavra, você pode ter um direcionamento de Deus, você pode ter um propósito, você pode ter várias coisas. Mas se você não estiver na presença, nem tudo vai sair como é para sair. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Deus fala com Abraão, aliás, Abrão ainda, antes de Deus mudar o seu nome. Diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então Deus aparece para Abrão e diz: anda em minha presença e ser perfeito. O que é andar na presença de Deus? O que para você é andar na presença de Deus? Será que andar na presença de Deus é andar em transe, é andar com os olhos fechados, é ter um andar diferente, um andar meio robótico? Como que é andar na presença de Deus? Será que andar na presença de Deus é andar embarcado numa nuvem? Será que andar na presença de Deus é mudar a voz quando vai fazer uma oração? Será que andar na presença de Deus é colocar uma roupa e botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer: agora eu ando na presença de Deus? Qual o seu conceito de andar na presença de Deus? Veja, Deus está falando aqui com Abraão, porque Deus queria fazer uma promessa a ele. Deus queria fazer uma aliança, aliás, com ele. Então Deus fala para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, na tradução judaica, lá da Bíblia judaica, diz que é um coração puro. Essa perfeição trata-se de um coração puro. Mas para que a gente possa chegar a esse lugar, a gente precisa fazer o quê? Andar na presença. Diga comigo: andar na presença. O verbo andar aqui, queridos, ele é empregado de forma figurada, de forma metafórica. Por isso que não é um jeito de andar, não é o modo como eu ando, não é o modo como eu caminho que diz se eu estou andando com Deus ou não, se eu estou andando na presença de Deus. Andar na presença de Deus não depende disso. O que a palavra está dizendo aqui, aliás, o que esse verbo quer dizer aqui é o seguinte: quer você esteja deitado, quer você esteja dormindo, sentado, o que você estiver fazendo, trabalhando, correndo, rastejando, ande na presença de Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui. Andar na presença de Deus é viver na presença de Deus. Há muitas coisas que Deus quer realizar, há muitas coisas que Deus quer fazer, mas Ele está procurando pessoas que andam na sua presença. Deus quer fazer tantas coisas através da sua vida, mas existe algo que vai muito além do que o realizar. Do que ter a capacidade de realizar é você andar na presença dEle. Deus está procurando pessoas que desejam andar em sua presença, que querem que façam o que for,
estejam andando na presença dele. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é Moisés. E Moisés, ele foi essa pessoa que escolheu andar na presença de Deus. Depois nós vamos voltar lá no Abrão. Mas Moisés foi essa pessoa que escolheu andar na presença de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 33 e no versículo 15. Êxodo 33, o segundo livro da Bíblia, e no versículo 15. Diz assim: então lhe disse, Moisés falando, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Moisés está falando, está conversando com Deus, sabe por quê? Porque Moisés tinha acabado de descer do monte, ele tinha ficado lá no monte, né, conversando com Deus, recebendo de Deus uma palavra, e aí de repente Deus começa a ouvir um barulho diferente. Lá embaixo, o povo ficou lá embaixo, e o povo dizia assim para Arão: Arão, Moisés está demorando demais. Moisés está demorando muito, Arão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro. E aí eles recolhem as joias de todo mundo e eles criam aquele bezerro e eles começam a adorar aquele bezerro e colocar toda a glória, entregar toda a glória para aquele bezerro de ouro, fazer daquele bezerro o seu Deus. E aí Deus escuta um barulho lá embaixo do monte, aquele barulho de festa. Deus fala: Moisés, desce correndo, Moisés. Deus escutou um barulho de festa. Pode ser que eles ligaram os carros de sons dele lá. Está acontecendo uma festa e Deus falou: Moisés, deixar essas crianças sozinhos, não dá para deixar sozinho, Moisés. E Moisés desce lá e eles estão fazendo aquela adoração, aquele bezerro. Né? E aí você sabe o que acontece. Se você não souber, pega a sua Bíblia lá na sua casa e vai ler Êxodo, no capítulo 32 está falando isso. E aí você vai ver o que aconteceu ali, mas houve uma tristeza muito grande. Da parte de Moisés, também da parte de Deus, porque o povo começou a adorar um outro Deus, criou o seu próprio Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, que às vezes as pessoas criam os seus próprios deuses para adorá-los. As pessoas criam seus bezerros de ouro e começam a adorá-lo. Mas aí Deus dá uma mensagem, logo depois disso, Deus dá uma mensagem para Moisés, e Deus diz para Moisés, Êxodo 33, versículo 1 e 3, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então Deus está falando para Moisés o seguinte: Deus deu uma ordem para ele, Deus deu um comando para ele: Moisés, vai possuir a terra. Eu capacito você para possuir a terra. Eu estou liberando uma palavra sobre você, Moisés, para que você possua a terra. E tem mais, Moisés, eu vou enviar um anjo junto com você. Um anjo vai junto com você, você não vai sozinho, Moisés. Um anjo vai junto com você e vocês vão conquistar a terra que eu prometi. Vocês vão conquistar essa terra que eu prometi a vocês. E Moisés diz: Deus, não nos faça subir daqui, desse lugar, se o Senhor não for sem a tua presença. Não nos faz sair daqui se o Senhor não for conosco. Eu posso ter a capacitação, Deus, mas eu não quero ir sem a tua presença. Mas Deus não queria ir, porque o povo era um povo difícil, era um povo que desobedecia, um povo que dava aquilo. Sabe quando seu filho faz uma arte?
Ou quando você, quando era criança, fazia uma arte, sabe? A minha mãe olhava para mim e fazia... Sua mãe nunca fez isso com você? Aprontava, a gente aprontava, e daqui a pouco... Ai, se eu te pego, guri. Vocês não, vocês são uma bênção, gente. Era eu que aprontava só, né? Mas não dava, ela falou, eu vou arrancar o teu couro. Mas se eu te pego. Quando a Havaiana não alcançava. É o que Deus estava falando aqui. Deus falou assim, eu não vou, porque eu só vou arrancar o couro desse povo. É o que Deus estava dizendo. Porque o povo é desobediente, porque o povo é ingrato, porque o povo é murmurador. Então eu não vou. Eu não quero ir. Eu vou enviar o meu representante lá, vocês vão caminhar na bênção. Pode ir, mas eu não vou. Diz para mim, você iria se o anjo fosse com você? Deus falou tudo aquilo para Moisés. Olha, Moisés, vocês vão conquistar a terra. Vocês vão lá, eu prometi, aquela terra que eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó, vocês vão conquistar, vai expulsar todo mundo da terra, mas eu não vou com vocês, porque o povo é difícil. Sabe o que é que Moisés ouviu? A única coisa que Moisés ouviu que Deus estava falando, a única coisa que para mim Moisés ouviu foi, eu não vou com vocês. Não faria sentido para Moisés conquistar algo se Deus não estivesse ali junto. Não faz sentido para Moisés, não fazia sentido para ele fazer tudo aquilo, ter todas aquelas conquistas, mas não ter a presença de Deus ali ao lado dele. Porque Moisés caminhava na presença. Moisés era o cara que falava, diz a Bíblia, falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. Como quem fala um amigo, era assim que Deus falava com Moisés. Então você olha o tipo de relacionamento que Moisés tinha com Deus. E aí quando ele ouve isso, eu não vou com vocês. Ele falou, Deus, se tu não for, não vai ter graça nenhuma, Senhor. Eu tenho a tua bênção, tudo bem, eu estou bem acompanhado, mas se tu não fores, para mim não adianta. Talvez para o povo ficou triste quando ouviu Deus falando aquilo, quando Moisés transmitiu a mensagem dizendo que Deus não ia, o povo ficou triste e falou, a gente nunca mais vai usar nem joia. Só que para Moisés, talvez o anjo bastasse para o povo, mas para Moisés não bastava. Para Moisés não bastava, queridos. Porque o que ele queria era a presença. O que ele queria com ele era a presença, sabe por quê? Porque nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Nas suas conquistas, nas suas vitórias, Deus está com você. É através da presença que você conquista? Ou é pela força do seu braço? Ou é só porque você tem a bênção de Deus? Eu vejo pessoas tentando, caminhando pela vida, por esse mundo, sem a presença, longe da presença. Pode ser a pessoa mais capacitada que for, pode ser o pregador mais eloquente que existir. Pode ser o cara mais rico do mundo. Pode ser aquele que tem a melhor oratória. Mas se ele não tiver a presença, você pode dar o seu jeito, você pode fazer qualquer coisa, você pode resolver tudo. Mas nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Eu vejo pessoas tentando, sabe, se aventurando numa vida sem a presença de Deus.
se aventurando por lugares que são difíceis, quando a gente não anda na presença. Eu vejo as pessoas com seus bezerros de ouro, com as suas conquistas, as suas joias, adorando as suas conquistas. Criam seus bezerros de ouro, mas esqueceram da presença. Pastor, mas como é que tu sabe? Como é que tu sabe se alguém está na presença ou não? Se alguém caminha na presença ou não? É simples, é fácil demais, é só você olhar os frutos. Porque quem anda na presença se preocupa com aquilo que Deus se preocupa. Quem anda na presença quer o que Deus quer. Quem anda na presença responde a um clamor, a um chamado do Senhor, não ao seu próprio clamor, não à sua própria vontade. Quem anda na presença quer fazer a vontade de Deus, não está ali para aparecer. É como disse o João Batista, que diminua eu e que ele cresça, que ele apareça. Porque não sou eu que tem que aparecer, quem tem que aparecer é ele. Quem anda na presença não entra em guerras onde Deus não está. Quem anda na presença é profético. E o que é ser profético? Não é conhecer o futuro, simplesmente. A gente acha que ser profético é olhar para o futuro, saber o que é que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Isso não é ser profético não é só isso. Ser profético é saber o que Deus está fazendo agora, hoje, e participar do que Ele está fazendo hoje. Isso é ser profético, porque senão a gente vai ficar olhando só o que Deus vai fazer amanhã e depois de amanhã, e a gente nunca participa do hoje, daquilo que Deus está fazendo hoje. Sabe por quê? Porque a gente não anda na presença, porque a gente não está acostumado a ouvir a voz dEle ali falando conosco, porque a gente às vezes prefere a bênção. Ser profético, aliás, andar na presença, querido, é mais do que você receber a bênção de Deus. Andar na presença é estar com o Deus da bênção. Muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas têm a bênção de Deus, mas poucas pessoas têm o Deus da bênção. Por quê? Porque a bênção substitui a presença. Mas nada pode substituir a presença. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele também é Deus. É assim. Nada substitui a presença. Moisés tinha a bênção de Deus para cumprir o propósito, mas ele não quis ir sem a presença. Ele não quis dar continuidade. Ele não quis, ele preferiu fazer como Abraão. Ele preferiu andar na presença. E a minha pergunta para você é: por onde você tem andado? Será que você anda na presença? Será que Ele está com você ali? Onde você está? O Senhor está em todo lugar. Eu quero falar aqui de 3 coisas, 3 motivos pelos quais nós devemos andar na presença de Deus. Depender da presença de Deus. E o primeiro, porque esse é o desejo do Senhor. João 17, 21, por favor, abra sua Bíblia. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho narrado por João 17, 21. Jesus está orando aqui pelos seus discípulos. E Ele diz o seguinte: está falando com Deus e está dizendo: para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Não era apenas ser um, esse não era o único requisito. Tem outro requisito que é estar nele.
Jesus diz que eles estejam em nós, que eles andem na nossa presença. É assim que as pessoas vão acreditar, é assim que as pessoas vão saber, é quando eles andarem na minha presença, na nossa presença, é assim que as pessoas vão saber. Porque quando você anda na presença de Deus, querido, não importa onde você chega, não importa onde você está, a presença de Deus chega com você. Não importa qual seja o lugar. Não importa onde seja. Jesus quer que a gente ande na presença dEle, que a gente esteja nele. Estar no Senhor. Você sabe o que é isso? Será que você consegue imaginar o que é isso? Estar em Deus. Como que a gente vai conseguir isso? Como que Jesus diz uma coisa, pede uma coisa dessa para nós? Como? Estar na presença dEle, estar nele. Não tem uma outra forma de nós caminharmos, queridos, se não for para caminhar na presença dEle. É desse jeito que o mundo vai saber, vai conhecer. Eles vão olhar para a sua vida quando você anda com Deus, quando você anda com o Senhor, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: é verdade, aquele Jesus que pisou aqui nessa terra há mais de 2000 anos atrás, tudo aquilo que ele falou é verdade. Eu creio que é verdade porque hoje existem pessoas que carregam a presença dEle, que andam na presença dEle. Porque ele não foi uma onda, uma moda que passou, mas ele veio e continuou e permanece vivo até hoje, dentro deles. É isso que Deus quer, que a gente ande na presença dEle. É isso que Deus espera. Que a gente queira, que a nossa oração seja: Deus, que eu possa estar em Ti, Senhor, que eu possa estar em Ti. Eu quero andar, Senhor, na Tua presença, eu não quero me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu quero andar em Ti, Senhor, nesse lugar que é um território demarcado, que é o lugar da Tua presença, Deus, eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar na Tua presença. É estar no Senhor, querido, é manifestar a glória de Deus. É manifestar a glória do Senhor. Estar na presença, estar no Senhor. É a gente parar de olhar um pouco para nós mesmos. Um pouco parar um pouco de olhar, de ser egoísta. Para aquilo que a gente quer fazer, simplesmente começar a olhar para aquilo que Deus está fazendo e dizer: Deus, eu quero participar disso porque eu estou em Ti, Senhor. Eu estou em Ti. Há tanta gente que quer fazer tanta coisa, diz: eu queria ser um missionário, eu queria ser um pastor, eu queria ser um pregador, eu queria ser isso, um líder, eu queria ser aquilo. Mas não conseguem andar na presença, porque andar na presença, muitas vezes, estar no Senhor, significa que a gente vai ser confrontado. Estar no Senhor significa que Ele vai olhar para você muitas vezes e vai dizer: ei, para. Pode parar de fazer isso, meu filho. Pode parar. Estar na presença significa que Ele vai dizer para você: ei, larga esse pecado. Pode parar. Estar na presença é você ouvir aquela voz que vai contrariando quando você está dizendo assim: mas isso aqui não tem problema nenhum. Não, isso aqui pode. Não, isso aqui Deus não vai se importar com isso aqui pode. E o Espírito Santo, Ele está dizendo: não, isso aí não pode. Quando a gente anda na presença, a gente não negocia valores. Porque a todo tempo, o Senhor está falando conosco. A todo tempo Ele está nos orientando, a todo tempo Ele está nos ensinando, a todo tempo Ele está nos direcionando, a todo tempo Ele está ensinando, exortando. A todo tempo Ele está te encorajando. Quando você diz assim: não, eu não vou perdoar, Ele está dizendo: não, perdoa. Quando você diz: não, eu não consigo, Senhor, eu não consigo, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraquinho. E Ele diz: não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu estou com você. Eu estou com você. Foi Jesus quem disse:
eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. Ele disse quando? Todos os dias. E aqui ele diz como? Nós estarmos nele. Segunda coisa. Porque não deve ser uma opção. Salmo 139, versículo 7. O salmista diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Onde quer que nós estejamos, queridos, Ele vai estar ali. Onde quer que você esteja, sempre vai haver a oportunidade de andar na presença de Deus. Sempre vai haver, não importa o lugar que você está, sempre vai haver a oportunidade de andar na presença de Deus, porque Deus está ali, a presença dEle está ali, em todo lugar. O salmista diz isso, ele diz: para onde que eu vou fugir da tua presença? Não dá para fugir. Se eu descer no abismo, o Senhor está ali. Lembra de Jonas? Onde é que Jonas estava? Aonde? Na barriga de quem? Do peixe. E onde é que Deus falou com ele? O peixe levou Jonas para onde? Para a profundeza do mar. Lê o livro de Jonas. Leia a oração dele. Você vai ver onde que ele foi. Estava lá no profundo, lá no lugar mais fundo do mar, mas ali estava a presença de Deus, porque foi naquele lugar que Deus falou com ele, não tem como fugir da presença. Elias se esconde numa caverna. E adivinha quem que estava lá? Deus estava lá. A presença estava lá. Não dá para fugir da presença de Deus. Não há desculpas para nós. Às vezes a gente fala: pastor, eu não aguento mais aquele trabalho. É muito pesado, pastor, é muito pesado aquele trabalho. Não aguento mais, eu vou sair de lá. Misericórdia, eu chego em casa assim com um peso nas costas. Mas quando a gente carrega a presença de Deus, sabe o que acontece? As pessoas que trabalham com você, essas que você diz que é pesada, elas chegam em casa: nossa, que lugar bom de trabalhar. Eu chego tão leve em casa. Eu chego bem em casa, sabe por quê? Porque lá tem a presença e você está lá. Então não deveria ser uma opção, porque em todos os lugares que nós estamos, querido, a presença de Deus está ali para que a gente possa andar. A gente escolhe se a gente não quiser andar na presença dEle. Mas Ele vai estar ali, a presença vai estar ali para que a gente possa caminhar. Mas isso não deveria ser uma opção para nós. Escolher não caminhar na presença de Deus não deveria ser uma opção, e não é. Porque longe dessa presença, a morte. Onde você está? Por onde você caminha? Terceiro, longe da presença não há vida. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ou seja, sou eu que dou a vida para vocês, sou eu que mantenho vocês vivos. Um galho não vive sem o tronco. Um galho não pode viver sozinho. É isso que Jesus está dizendo. Você não pode viver longe da presença, porque longe da presença significa morrer. Andar longe da presença significa não ter vida. Andar longe da presença significa secar. Quando nós arrancamos uma planta do solo, você arranca ela e deixa ali. Passa algumas horas, ela está verdinha ainda, ela está bonita ainda.
Mas daqui a pouco você passa de novo e ela começa, você vai ver que ela já está um pouco mais murchinha. E aí você passa no outro dia e vê que ela começa a ficar amarelinha. E dia após dia ela vai morrendo. Porque ela não tem mais a fonte de vida. E nós somos assim, é o que Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês não estiverem em mim, se vocês não estiverem, não andarem na minha presença, se vocês não estiverem em mim, vocês vão murchar. E dia após dia vocês vão morrer. E é isso que tem acontecido com muita gente. Tem muita gente que está murchinho. Outros já estão secos. Fora da presença de Deus, querido, o que existe é sequidão. É morte. Mas Ele veio para trazer vida, Ele veio para gerar vida. Quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas, Ele foi lá e fez tudo. Criou os animais, os peixes lá do mar, as aves do céu, criou todas as coisas. Tem um momento que Deus fala, que a Bíblia diz que Deus diz assim, que a terra deveria produzir os seus animais domésticos, selvagens. E a terra produz esses animais, através de uma palavra de Deus. Mas quando Ele vai fazer o homem, Ele pega esse homem do pó da terra. E coloca, e começa a manipular, a modelar o homem. Então Ele cria o ser humano. Ele cria o homem. Mas o homem não tinha vida. Ele foi manipulado do pó da terra, era um barro. Ele não tinha vida, sabe por quê? Porque a vida do homem não vinha do barro, não vinha da terra, do lugar. Ele não foi tirado dali, porque só o corpo que é pó. A vida veio dele. A partir do momento que Ele soprou o seu sopro de vida em nós, no homem, aí o homem começou a existir. Quem produziu, quem fez você, querido, foi Deus. Ele te criou do pó. E a única coisa que vai voltar para o pó não é a sua vida, é o seu corpo. Porque a vida precisa voltar para Ele, porque veio dEle. A vida nossa precisa voltar para Ele, porque Ele é a nossa fonte de vida. Então todas as vezes que você arranca uma planta do solo, ela morre. Todas as vezes que você tira um peixe da água, ele morre, porque ele saiu do seu lugar de origem, do seu habitat natural. E toda vez que o homem sai da presença de Deus, ele morre, porque ele também saiu do seu habitat natural. Porque longe de Deus não há vida. Longe da presença não há vida. Nós dependemos da presença para viver. E agora nós vamos assistir um vídeo, um testemunho. Depender da presença, querido, é saber que nós não temos uma outra forma de caminhar, não temos para onde ir. Como eu disse antes, é caminhar num território que é demarcado pela presença de Deus. Mas depender da presença é um convite. Quando Deus fala com Abraão, Ele chama Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Ele diz: eu porei a minha aliança entre mim e você, e te multiplicarei grandissimamente. E aí Abraão responde da seguinte forma, diz a Bíblia que Abraão se prostrou diante do Senhor, colocou seu rosto no chão. Então Deus continua falando com ele. Deus então continua fazendo essa aliança com ele. É um convite andar na presença dele. Não deve ser uma opção a gente escolher andar e caminhar fora.
Tem um ditado que diz que muitos são os caminhos que levam a Deus, mas isso é mentira. A palavra de Deus diz que Ele é o único caminho que leva a Deus, é Jesus. Então andar na presença do Senhor, querido, é a nossa maior escolha, é a nossa maior decisão, é a decisão mais sábia da nossa vida. Andar nele, depender da presença dele, depender da presença do Senhor, é saber que as coisas não são sobre você, e é tudo sobre Ele. Depender da presença do Senhor é saber que aquilo que você tem, foi Ele que te deu. Depender da presença do Senhor é saber que aquilo que você faz, a capacidade que você tem, foi Deus que te deu. Talvez a gente pense que quando nós temos uma capacidade, Deus está ali. Só porque nós temos um dom, só porque nós temos uma habilidade. Moisés recebeu capacitação, Moisés recebeu habilidade, mas ele se recusou a andar sem a presença. Dons, habilidades, capacidade, a gente nunca perde. Mas a presença a gente pode perder, se a gente escolher caminhar sem ela. E o convite do Senhor para você hoje, querido, é: anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença que eu vou te mostrar o que é viver de verdade. Anda na minha presença que você vai saber aquilo que eu planejei para você. Anda na minha presença e eu quero compartilhar com você aquilo que está no meu coração para você. Anda na minha presença e você vai ver que aquilo que eu tenho para você é melhor do que tudo que você já imaginou, melhor do que tudo que você já sonhou. Anda na minha presença e você vai perceber que não existe um outro lugar para andar. Esse é o convite do Senhor para você hoje. Andar na presença dEle, ouvir a voz dEle, estar enxertado no Senhor, estar conectado com Ele, saber que estando nele você tem vida, saber que estando conectado nele você continua vivo. Viver é muito mais do que existir, e a gente só descobre isso quando anda na presença. Deus tem uma vida de milagres para você, mas é na presença. Deus tem bênçãos para você, mas você pode escolher ter a bênção de Deus ou ter o Deus da bênção. E o Deus da bênção nós temos na presença. É na presença dEle. É na presença dEle que você consegue caminhar, que você consegue ir mais longe, que você consegue viver e ver os milagres e fazer parte daquilo que Deus está fazendo, contribuir com aquilo que Deus está fazendo. É na presença dEle. Fica com os teus olhos fechados. Eu quero te convidar, querido, a pensar na sua vida, a pensar sobre a vida que você tem, por onde você anda. Será que você anda na presença de Deus? Talvez você estava longe, estava caminhando longe dessa presença, fora da presença de Deus. E Deus te faz um convite hoje. Ele diz: anda na minha presença, vem andar comigo, vem caminhar junto comigo. Talvez você tenha andado por caminhos tortuosos, caminhos que não são o que Deus planejou para você. Talvez você fica brincando, com a sua vida, mas a gente só tem uma vida, e logo ela vai passar. O que você vai fazer com a sua vida? Vai viver uma vida longe de Deus ou vai andar na presença? Se você deseja andar na presença dEle, querido, se você hoje está aqui, talvez você esteja aqui pela primeira vez,
mas você ouviu essa palavra, você ouviu esse convite do Senhor para você, para que você ande na presença dEle. Você diz: eu quero andar na presença de Deus, porque nada me satisfaz. Eu quero andar na presença de Deus, porque as coisas que eu tenho, que eu achei que me encheriam, as minhas conquistas que eu achei que seriam suficientes, não são suficientes. E eu já não sei mais o que fazer, o que procurar, porque eu não consigo ter o meu coração preenchido. Existe um vazio dentro da minha alma, que quando para tudo, quando as luzes se apagam ao meu redor, eu começo a enxergar um vazio que parece que nada faz sentido. É com você que Deus está falando hoje. Ele está dizendo: vem andar na minha presença. E se você é essa pessoa que sente isso e deseja andar na presença do Senhor, pode levantar a sua mão onde você estiver e dizer: eu quero andar na presença dEle. Será que você deseja isso, querido? Se você deseja, levante a sua mão bem alto e diga: eu quero andar na tua presença, Deus. Eu quero andar na tua presença. Eu cansei de andar sozinho. Eu cansei de andar sozinho, Deus. Eu cansei, Senhor, de chegar nos momentos da minha vida onde eu olho que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. É para você, querido, essa palavra. É para você esse convite. Então receba a presença do Senhor. Fale com Ele agora e diga: Deus, eu quero andar na tua presença. Vamos orar, vamos falar com o Pai e vamos dizer: Deus, a partir de hoje, Senhor, eu quero andar na tua presença. A partir de hoje, Senhor, eu não quero mais andar sozinho. Eu quero deixar, Senhor, de ser teimoso. E agora eu quero andar na tua presença, porque eu já ouvi a tua palavra, Deus, tantas vezes, Deus, mas eu tenho ainda insistido em andar, Senhor, por um caminho que não é o que o Senhor escolheu para mim. Mas a partir de hoje, eu quero andar na tua presença. Eu não vou dar um passo mais sem a tua presença. Eu não vou mais caminhar longe de ti, Deus. Eu vou andar na tua presença, querido. Diga isso para o Senhor. Ore, fale com Ele. Pai, há tantas pessoas aqui nessa noite, Deus, que desejam andar na tua presença, que estão cansadas, Deus, de caminhar sozinho, ó Deus, porque esse caminho, Deus, tem sido um caminho difícil. Mas hoje Deus tem levantado as suas mãos e tem falado que querem andar na tua presença. Estão, Senhor, entregando a vida para ti, Senhor, dizendo: eu quero andar na tua presença. Então, Deus, ouve essa oração, Senhor, ouve essa oração. Ouve, Deus, e começa, Deus, a manifestar agora a tua glória, Deus, que eles possam sentir essa alegria de pertencer a ti, que eles possam sentir, ó Deus, a alegria do preenchimento no seu coração, ó Deus, que nada mais falte, Deus, nada mais falte, que todo vazio seja preenchido, Senhor, que todo vazio seja preenchido pela tua presença, pela tua presença, pela tua presença, Deus, pela tua presença. Agora nós vamos orar. Você que levantou a sua mão, coloca a sua mão no seu coração. Nós vamos todos orar juntos. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor meu Deus, bem alto: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu criei, e por isso eu decidi entregar a minha vida e andar na tua presença. Por isso eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador. Eu entrego a minha vida para ti. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente na tua presença, na tua presença. Aleluia.